Fernando Peruteu contribuiu para muitas alegrias dos adeptos leoninos. Uma delas foi a exibição na conquista da Taça Império, que recordamos agora. Em 1944, Portugal parou para assistir à partida de inauguração do Estádio Nacional. Um jogo que colocou frente a frente o campeão em título, Sporting, e o vencedor da Taça de Portugal, Benfica. Depois de várias atuações, soou o apito inicial. Portugal queria saber quem seria o autor do primeiro golo no Jamor. Foi preciso esperar pela segunda parte para inaugurar o marcador e não podia ser outro que não do costume, Fernando Peruteu. Ao minuto 55, o jogador mostrou mais uma vez a eficácia e acertou em cheio no fundo da rede da baliza do rival. Uma partida que contou com mais um gol do avançado e outro de Eliseu. O Benfica ia conseguir reduzir, mas a vitória pintou-se de verde e branco. Os Leões venceram os rivais por 3-2. Foi a noite de Peruteu, foi a noite dos sportinguistas que levantaram o primeiro troféu da história da Supertaça e viram o nome do goleador gravado para sempre na história do Estádio Nacional. Sucedem-se as homenagens a Fernando Peruteu no ano do centenário do maior goleador de todos os tempos. Desta vez foram os CTT e a imprensa nacional Casa da Moeda a criarem um selo comemorativo da máquina de fazer golos. No ano do centenário do nascimento de um dos maiores génios de concebida em memória de Fernando Peruteu, desta vez foram os CTT e a imprensa nacional Casa da Moeda que, em conjunto, idealizaram e fabricaram um selo em memória de Peruteu. E foi precisamente todo o processo de bastidores que foi explicado à Sporting TV. As fases que existem antes dos selos estarem prontos, a seguir viagem nas cartas. Entra-nos um pedido acompanhado de um ficheirinho que é transformado numa imagem e aí acontece uma primeira aprovação da imagem pelo cliente, pelo CTT Filatelia. Aprovada essa imagem, entramos em processo produtivo. Portanto, há uma pré-impressão dessa imagem, marca-se e organiza-se o tempo de iniciar a produção desse selo, é marcada essa impressão, o cliente é convidado à saída da máquina vir então comparar e aprovar o que está a sair da máquina com a imagem que nos enviou. Depois de tudo aprovado, os selos passam por novo processo, o denominado picotar das folhas. Nós recebemos o selo quando ele chega da impressão, nós começamos o processo de preparar para o picote, que é cortar o papel ao meio e daí dar a cola para formar um bloco, para podermos picotar várias folhas de cada vez. E depois aqui nesta máquina, pronto, é o processo que tiveram a ver. Picotar o selo. Todos os anos os CTT comemoram a vida de nomes que marcaram a história de Portugal. Peruteu, como o maior goleador de todos os tempos, teria de fazer parte dos ilustres nomes que já mereceram a honrosa homenagem. Vai um pouco no seguimento de nós na filatelia todos os anos comemoramos vultos da nossa história, cultura, pronto. E o futebol também faz parte da nossa cultura e da nossa história. Portanto, esta figura de vulto que soma mais golos do que todos os presentes, se calhar, não é? É que tinha que figurar, pronto, portanto, vem um pouco no seguimento de um historial de representar figuras da nossa história, e o Fernando Peruteu, pronto, chegou à altura dele estar presente e é isso que estamos aqui hoje a fazer, é a aprovar a prova do selo da nação e a imortalização de uma figura do futebol em selo. Fernando Peruteu, embalado pela música que ajudou a afinar com os 5 violinos, presentearam os amantes do futebol da sua época e ultrapassaram mesmo a barreira do esquecimento. Prova disso é que, passados 100 anos do nascimento de Peruteu, o futebol que imprimiu na história é ainda relembrado por todos. E agora, com a ajuda dos CTT e da imprensa nacional Casa da Moeda, até podemos contar a alguém, por carta, com selo a condizer todas as histórias com que os 5 violinos embalaram o futebol português.